Olá, bom dia. Hoje é o dia 6 de março. Bem-vindos à nossa meditação sobre a graça. O nosso texto de hoje está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21. Examinai tudo, retende o que é bom. Examinai tudo, retende o que é bom. Estamos falando então sobre a importância de alcançarmos a plenitude de Cristo Jesus, e o nosso texto do início foi em Efésios capítulo 4, quando Paulo estava falando sobre a unidade do corpo e como juntos cada membro desse corpo deve estar lutando, entre aspas, para chegar a essa plenitude de Cristo, a esse pleno conhecimento de Cristo Jesus. E como esta ação de receber a plenitude de Cristo era uma ação conjunta, algo que o corpo está participando, fazendo, todo mundo trabalhando junto para chegarmos a esta plenitude de Cristo. E como essa plenitude de Cristo vai nos ajudar a continuarmos a vivermos como um corpo unido. O texto de hoje faz parte de um texto de Tessalonicenses, onde Paulo fala da segunda volta, segunda e última volta de Cristo Jesus. Quando Cristo vai vir para buscar a sua igreja, ressuscitar os mortos e ao final de todas as coisas. Como devemos nos comportar sabendo que este acontecimento está prestes a acontecer? Aliás, os apóstolos pensavam que ia acontecer em seus dias, naquela época, porque eles já estavam falando há 2000 anos atrás de finais dos tempos. Esse verso 21, claro, faz parte de um contexto onde tem outras exortações, outras coisas. Quando a gente retém o que é bom, a gente examina tudo e retém o que é bom, a gente vai se comportar da seguinte maneira. Verso 14: Rogo-vos, pois, também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Essa consolação, esse suporte mútuo é típico de uma igreja de Cristo que é saudável, onde cada um pensa no outro e não em si mesmo. É o que a gente vê nesse texto. Quando a gente está retendo o que é bom, a gente vai ter um comportamento que é bom também, não é mesmo? Quando você diz ser cheio do Espírito, você vai ver uma vida de alguém que é cheio do Espírito Santo. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Quando você retém o que é bom, você não vai dar o mal pelo mal. A gente não pode esquecer nunca que tudo que a gente semeia, a gente colhe no mundo espiritual, como no mundo físico também. Então, o que a gente faz? Como a gente é inteligente, a gente vai abençoar o tempo todo. Vai abençoar o tempo todo. Regozijai-vos sempre. Quando que você tem que se regozijar? Sempre. Porque toda maldição que sai da sua boca vai cair sobre você. Então você não vai ficar amaldiçoando ninguém, porque você é inteligente. Uma pessoa inteligente que conhece a Cristo Jesus, e quem conhece a Cristo Jesus é inteligente, é cheio da inteligência de Deus, ele se regozija em Cristo Jesus. Sempre, ele diz. Orai sem cessar. Ou seja, o tempo todo, não só durante a reunião de oração, mas no carro, no trem, no avião, quando você estiver andando, caminhando, quando você está dormindo, às vezes você ora sem saber, mas orar sem cessar, ele está dizendo aqui, é o que a gente precisa aprender urgentemente. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Percebe? Quando você está retendo o bem, você vive uma vida de adoração, não é? A adoração é um modo de vida. A oração também. Alguém precisa te dizer, irmão, irmã, respire. Em nome de Jesus, respire agora. Ninguém precisa dizer para você respirar. Naturalmente você respira. O tempo todo você está respirando. Porque se você não respirar, você morre. E, aliás, quando você morre, você não respira mais. Percebe? Isso tudo aqui deve ser natural, deve ser como oxigênio para você. Não extingais o Espírito Santo. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Nosso texto. Abstende-vos de toda aparência do mal. Tudo que tem aparência. Primeiro está dizendo que você tem que se abster do mal, mas até a aparência do mal você tem que deixar de lado. Porque um crente inteligente, crente deve ser inteligente, ele sabe que o salário
Eu sei também, às vezes nem sempre coloco em prática, mas a gente sabe que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o mal não pode produzir bem. A morte não produz vida. Verso 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo, coisa difícil, não é mesmo? Sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre que no início eu falei que esse texto está falando sobre o retorno de Cristo. Fiel é o que vos chama, e o qual também o fará. Irmãos, orai por nós, Paulo está pedindo. Orai pelos pastores, orem pelos missionários, pelos pastores, orem por essas pessoas que têm essa responsabilidade de ensinar a palavra de Deus, para que possam ensinar somente a palavra de Deus. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Aqui na França, os irmãos se saudam, homem e mulher, com ósculo santo. 2, 3, dependendo da região, até 4 no norte da França. Só que durante a pandemia não tem mais ósculo santo. Ósculo santo vai ser à distância, por enquanto. Mas é a saudação do coração. Até que na França eles falam, não vou poder saudá-lo com o ósculo santo, mas o coração está aí. Eu faria de todo o coração. Pelo Senhor vos conjuro, verso 27, que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Que todo mundo leia esta carta de Deus para você, para cada um de nós. E essa carta maravilhosa termina assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém.